Olá, eu sou a Bia Abdala, professora de patchwork, quilting e costura criativa. Seja muito bem-vindo ao canal. Aqui eu ensino mulheres a fazerem lindos quiltings usando a máquina doméstica sem precisar de réguas ou do pé de quilting livre. E eu ensino isso em 30 dias ou menos. Mas eu ensino do meu jeitinho, do jeito fácil, do jeito simples, como tudo que eu gosto de ensinar aqui no canal. Eu vou te mostrar como qualquer pessoa é capaz de fazer peças incríveis de costura criativa. Como você poderá criar peças lindas e inesquecíveis com a sua máquina de costura. Basta que a sua máquina faça uma costura reta. Se a sua máquina faz costura reta, você é capaz de aprender e se transformar numa verdadeira designer de quilting. E antes que você me diga que tudo isso parece bom demais para ser verdade, dá só uma olhada em algumas das centenas de alunas que eu treinei nesses últimos anos. Sou Maria Filomena, moro em Franca, sou aluna da Bia Abdala. Na minha máquina de costura reta, eu fiz esse trabalho. Oi, sou Marilda, aluna da professora Bia Abdala. Eu fiz esse trabalho usando a máquina de costura caseira. E estou muito feliz de estar participando dessa turma. Eu sou Vitorina de Fátima e faço stretch quilting com Bia Abdala. E fiz esse quilting usando a máquina de costura reta. É possível. Alunas que até pouco tempo atrás não sabiam nada de costura criativa e muito menos de quilting. Você vai ver como é fantástico ser reconhecida pelas belezas de suas criações e ser admirada e elogiada pela família e pelos amigos. Se você aplicar o que eu ensino, você vai poder fazer peças lindíssimas para embelezar a sua casa, para presentear quem você ama e até mesmo para vender e fazer disso uma fonte de renda. Então preste atenção. Se você já tentou aprender costura criativa e quilting com outros cursos, ou assistindo centenas de vídeos pela internet, ou até mesmo tentou aprender sozinha e não obteve resultado, este vídeo é para você. Pois o que eu vou te revelar aqui pode acabar de uma vez por todas com todas as suas frustrações referentes à arte de costurar. Nós vamos iniciar essa peça pela parte interna do organizador. E eu vou precisar de duas partes de 29 por 17 no tecido 1, que é o tecido mais claro, duas partes de 29 por 11 no tecido estampado, que é um tecido que tem que combinar com o teu tecido do forro, e duas partes que vai ser a parte interna do bolso de 29 por 10. Então, como que eu vou confeccionar este bolso aqui, que é um bolso interno? Eu preciso fazer dois deles. Uma parte já está feita e a outra eu vou fazer com você. Eu vou reservar a parte maior e primeiro eu vou preparar a parte do bolso. Vou colocar uma fita dupla face bem fininha. Se você não tiver, você pode simplesmente vincar. Assim que eu tirar a película, eu vou vir com o meu tecido do forro com o direito para cima e vou posicionar bem alinhado a parte de baixo dele. Ele é um pouco menor do que o meu tecido estampado. Vou alinhar e vou prender com clips. Então, nessa etapa, eu tenho que me preocupar que esta parte aqui seja alinhada. E agora eu vou dobrar, fazendo com que a dupla face grude no meu tecido do forro. Feito isso, eu vou dobrar mais uma vez. Posso vincar bem a ferro ou simplesmente colocar clips, porque eu vou fazer uma costura para prender esta dobra. E agora é só fazer uma costura bem na beiradinha para prender essa dobra. Então aqui está a costura feita bem na beiradinha e do lado de cá ela fica uma costura bem delicada na pontinha também. Próxima etapa é colocar o meu bolso em cima da minha parte do forro, desta maneira, só que antes eu vou vincar para achar bem o centro. Vou posicionar, vou fazer uma costura bem no centro, nessa parte que eu vinquei, para fazer dois mini bolsos. Mas antes eu vou prender essa lateral. E agora sim, eu vou fazer uma costura, dando retrocesso nessa parte que é onde o bolso vai ficar mais sobrecarregado. Prontinho, agora eu já tenho as minhas duas partes internas prontas
Aqui eu fiz a costura para dividir, já aproveitei e fiz uma costura em toda a volta para deixar esse bolso preso. Agora eu vou reservar essas duas partes. Agora para a parte externa, eu vou precisar de duas partes de 29 por 17, que é essa parte aqui, e neste daqui já tá feito o bolso. Para essa parte do bolso, eu vou precisar também de duas partes, porque uma parte já tá feita e a outra eu vou fazer com vocês. De 29 por 12. E para o forro, que tem essa viradinha, que é um acabamento diferente, que eu ensinei no forro da parte interna, essa parte aqui vai precisar de 29 por 14. E como que nós vamos preparar este forro? São duas maneiras de preparar exatamente o mesmo forro. Só que nessa daqui eu pus o detalhe para dentro. Então eu quero mostrar para vocês que vocês têm infinitas maneiras de dar exatamente o mesmo tipo de acabamento. Se eu estivesse trabalhando com este bolso num tecido estampado, eu teria colocado a partezinha para fora, para dar um destaque. Aqui eu não quis fazer isso, eu quis fazer um detalhe na parte interna do bolso mesmo. Mas o acabamento que eu dei neste bolso, eu vou dar exatamente o mesmo acabamento neste bolso de uma forma diferente. Então nessa aula você vai aprender duas maneiras diferentes de fazer o mesmo bolso. Lembrando que eu estou trabalhando com um tecido que já é matelaçado, então ele já tem manta. Se você não estiver trabalhando com este tipo de tecido, você para esta parte, você tem que cortar 2 vezes no tecido e 2 na manta, e para esta parte, 2 vezes no tecido e 2 vezes na manta. Outro detalhe muito importante é que se o teu tecido tiver sentido, que eu costumo chamar de pé, ele tem que estar virado para você. Eu não posso cortar meus corações de forma que ele fique na lateral. Então eu tenho que me preocupar com isso. Se for um tecido que já seja matelaçado, se preocupe com o desenho do matelassê. E se for um tecido que tenha uma estampa com um determinado sentido, você tem que se preocupar nesta hora. Na hora de cortar, você tem que se preocupar que ele esteja no sentido certo. Eu vou pegar a minha parte de 29 por 14 com o direito para cima e a minha parte de 29 por 12 eu vou colocar com o direito para baixo, alinhando a parte superior. E vai sobrar este pedaço aqui embaixo. E é aqui em cima que eu vou fazer uma costura, com um pezinho de máquina. Costura feita, eu vou passar a ferro, tombando para sentar bem essa costura, e daí eu vou fazer com que as duas pontas se coincidam. Fazendo isso, eu vou fazer esse pequeno debrum aqui, mas eu vou deixar muito bem passadinho para ficar certinho. E daí é só rebater uma costura ali na beiradinha. Prontinho, costura feita. Agora, antes de prender esse bolso na parte externa, como esse lado eu já fixei o bolso, este lado aqui eu vou colocar a minha etiqueta. Então eu tenho que colocar antes de prender na parte externa, senão fica difícil de eu costurar. Então já fixei a minha etiqueta. Aqui é mais um detalhe. Eu troquei minha linha porque eu não queria, eu estava costurando com uma linha vermelha para ficar bem discreta essa minha costura. Agora eu troquei minha linha para prender a minha etiqueta. Aqui no avesso você consegue ver que a linha de baixo eu continuei com a mesma linha, porque minha máquina está bem regulada, então não puxa a linha da bobina para cima, então não tem problema. Mas se minha máquina tivesse desregulada e eu não tivesse condição de acertar o ponto, eu teria colocado uma linha da mesma cor da linha superior, para também, caso eu puxasse um pouquinho para cima, não ficar um monte de pontinho vermelho aqui. Como a minha máquina está super bem reguladinha, não tem problema. Então aqui eu me preocupei em usar uma linha da cor do tecido, aqui eu usei uma linha da cor da etiqueta e confesso que foi bem difícil escolher qual etiqueta que eu ia colocar, porque as etiquetas da Ju são uma mais linda que a outra, me dá vontade de colocar todas na mesma peça. Mas eu achei que essa aqui estava bem legal. O que que eu fiz? Eu marquei o centro e eu pus 1,5 dedo para lá do centro da minha etiqueta, porque eu ainda vou comer espaço aqui fazendo a minha caixinha de leite, então eu não posso pôr bem na beirada, senão a etiqueta não vai ficar na frente do meu organizador. E tomei o cuidado de puxar meu forro para trás na hora de costurar a etiqueta, porque a hora que eu for embutir, a minha etiqueta fica embutida. E daí fica perfeito. Agora é só posicionar esse meu bolso em cima da minha parte externa, e eu vou fazer com que ele coincida aqui na parte de baixo. Então, de novo, me preocupando se esse tecido ou se esse matelassê tiver um sentido, ele tem que estar no mesmo sentido do meu bolso.
E agora eu vou passar uma costura aqui no centro, também eu vou trocar a linha, ó. Notem que aqui eu pus uma cor de linha da cor do tecido de cima. Embaixo eu continuei com a linha da bobina. Então são pequenos detalhes que fazem o seu acabamento ficar acabamento perfeito. Outra coisa, se você não tiver esse tipo de etiqueta que é de costurar, você pode colocar a etiqueta de bandeirinha, também fica muito bom. Mas não deixe de colocar a etiqueta nas suas peças, porque é muito importante para o seu cliente saber quem você é e aonde te encontrar. Então agora eu vou costurar para dividir este bolso em duas partes, que nem eu fiz na parte interna. Bom, agora eu tô com as minhas duas partes internas montadas, as minhas duas partes externas montadas. Eu preciso cortar o fundo da minha parte interna e o fundo da minha parte externa. Aqui vai ter 21 centímetros, tanto a parte externa quanto a parte interna. Lembrando que se você estiver fazendo sem o tecido matelaçado, você também tem que cortar para a parte externa uma manta de 21 centímetros, 6 centímetros aqui. Você vai vincar para achar o centro, vai colocar direito com direito bem no centro onde você costurou o forro e vai costurar com um pé de máquina, mas deixando a distância de um pé de máquina aqui no início e um pé de máquina aqui no final. Costura feita, você vai desvirar e vai fazer a mesma coisa com este lado aqui. Vai posicionar o centro da tua marcação ali, vai alinhar aqui a parte de baixo, vai prender e vai costurar de ponta a ponta, dando retrocesso no início e no final, lembrando de deixar sem costurar as duas extremidades. Aqui está a costura feita. Agora você vai vir e vai coincidir esta lateral com esta lateral, deixando o forro bem puxadinho para cá. Ao mesmo tempo você vai coincidir a lateral de cá e vai passar uma costura de um lado e do outro, dando retrocesso no início e no final, se preocupando que os bolsos estejam bem alinhados. Só que essa costura tem que ser de 1 centímetro, porque a gente calculou para ela ser uma costura de 1 centímetro. Foi a redução que a gente fez do fundo. Agora é só a gente pegar, abrir nosso forro e encaixar desta maneira. Nosso forro com a nossa lateralzinha da bolsa ali e passar uma costura bem em cima desta linha. A maneira que eu mais gosto de fazer é tombar as duas partes do centro para cá, assentar bem aqui, formando este formato, e daí é só passar uma costura bem em cima da linha. Fazer a mesma coisa do outro lado, é só puxar para que fique certinho o encontro ali das costuras, e daí o meu bolso tá feito. E daí a parte interna já tá pronta. Eu vou fazer uma pequena abertura em uma das laterais, que é por onde eu vou desvirar minha bolsa. Eu vou montar a parte externa da mesma maneira, achando o centro, fazendo o centro coincidir com o meu bolso. Vou costurar, vou desvirar, vou costurar outra parte. Da mesma maneira que eu costurei essa parte interna, eu vou costurar a parte externa. Então agora é só desvirar. Vai colocar a tua parte externa dentro da sua parte interna. Vai encaixar e acertar as costuras e vai costurar toda a volta. Depois que você costurar toda a volta, você vai abrir um pedaço dessa costura lateral para desvirar a tua peça. Eu gosto de fazer dessa maneira, porque daí fica fácil de fazer pontinhos invisíveis. Você pode abrir na lateral ou aqui no fundo, você que escolhe. Então aqui eu já fiz a costura em toda a volta. E agora eu vou desmanchar uma das laterais para abrir e desvirar a peça. Antes de desvirar a peça, eu vou dar um pontinho à mão em cada lado para não correr o risco de forçar muito na hora de desvirar essa peça. Peça desvirada, agora eu só preciso dar uns pontinhos à mão aqui na lateral para fechar a abertura, colocar tudo lá para dentro, depois que eu fizer os pontinhos invisíveis, e rebater a costura, pespontando toda essa borda aqui. Depois que você fechar com pontinho invisível, é só colocar toda a parte lá para dentro, passando bem a ferro. E eu gosto de deixar essa bordinha do forro aparecendo. Então eu vou dobrar até onde eu encontrar a camada da manta
Vou assentar bem a ferro e vou passar uma costurinha aqui, e daí o meu organizador vai ficar com 2 detalhes. Ele vai ficar com 2 bolsos externos para um lado, 2 para o outro e 4 bolsos internos. E é assim que você vai fazer o teu organizador. Depois de mais de 10 anos ensinando mulheres de diversas idades a arte de costura criativa e de quilting, eu percebi que existia um fator em comum entre todas as mulheres que tentavam aprender o quilting e a costura criativa sem sucesso. A primeira coisa que eu observei foi que essas mulheres, em geral, estavam sempre muito fragilizadas. De tanto elas ouvirem que costura criativa, que patchwork e que quilting eram tarefas difíceis e que elas não eram capazes de realizar, elas acabaram assimilando e aceitando, internalizando aquilo e acreditando aquilo como se aquilo fosse a mais pura verdade. E isso criava nelas um sentimento de inferioridade, de incapacidade, uma barreira mental que só existia dentro delas. Olá, meninas. Olha, uma vez eu tava na internet procurando alguma coisa para fazer em casa e aí eu vi a Bia falando que a técnica dela era fácil, que ela tinha certeza que a pessoa ia aprender a quiltar com a máquina que tivesse, que era de costura reta, não precisava de molde, não precisava de régua, não precisava de stencil. O trabalho seria feito com o próprio desenho que ela ia ensinar pra gente. Eu já estava cansada de entrar online e não via resultado nenhum. E isso gerava nelas uma crença de incapacidade, de não poder, de não merecer ser feliz. De estarem muito velhas para aprender algo novo, de estarem muito velhas para aprender algo novo pela internet. E aí não deu certo. Então, elas simplesmente deixavam de lado os sonhos e os desejos de aprenderem a quiltar, de aprenderem a fazer costura criativa, de serem úteis novamente, de pertencerem a algum lugar, de fazerem parte de uma nova família, de um novo grupo, de conhecerem gente nova. E isso acabava com a autoestima delas. E isso acontecia porque a maioria delas não conseguia se desenvolver sozinha, sem ter uma orientação adequada. E principalmente sem ter a motivação adequada. E você sabe como que eu sei de tudo isso? Eu sei porque eu passei por exatamente essa mesma situação, de ter que aprender sozinha, de não ter ninguém para me orientar e não ter ninguém para me guiar, de não ter ninguém para dividir os meus erros e acertos. Eu sei exatamente o que todas elas sentiam, porque eu passei por isso. Isso mesmo, eu passei exatamente por essa situação, de não ter ninguém para me ensinar. E aí, quando eu vi a Bia falando que ela, com aquela deficiência da mãozinha dela, né, que ela tem uma mãozinha e meia, e isso ela criou essa técnica por causa disso mesmo, porque as pessoas não davam oportunidade a ela para ela aprender a fazer o quilt. Então ela sozinha, ela bolou esse plano, né, e fez esses quilt, e aí ela passou a ensinar, e olha, foi maravilhoso, foi excelente. É libertador, você de fato consegue aprender, e eu aprendi a fazer isso aqui. Imagine você com um grupo de mulheres unidas que têm o mesmo objetivo. O objetivo de aprender costura criativa e quilting. Aprender com a devida orientação e ainda com muita torcida e vibração por cada vitória atingida. Exatamente isso. Cada vitória atingida será muito comemorada, por menor que ela seja. Me diz aqui, o que você acha que aconteceria se você estivesse neste grupo de mulheres? Mulheres empenhadas e determinadas a evoluírem junto, a crescerem junto na costura criativa e no quilting. Como você se sentiria no meio de todas elas? Essa é a mágica do meu método.
E é por isso que tantas alunas que aprendem comigo, elas se desenvolvem não apenas na arte da costura criativa e do quilting, mas também se tornam mulheres mais seguras de si. Olá meninas, meu nome é Silene, sou de São Paulo, capital. Bia, eu comprei o seu curso porque pelo que eu te conheço, acho você uma excelente professora, acho você uma pessoa que é muito transparente, gosta de ensinar e ensina tudo que sabe. Isso me fez escolher o seu curso. Eu acho a técnica do straight quilting maravilhosa, libertadora, como você diz, e eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer quilts lindos. Então, eu peço que Deus te abençoe muito, que você continue sempre cumprindo esse dom de ensinar, porque você deixa a gente muito feliz. Um beijo para todas. Não queria ver as pessoas sofrendo e passando por tudo que eu passei. E acreditem, a minha técnica qualquer um é capaz de fazer, mesmo quem nunca tenha feito costura criativa antes, mesmo quem nunca tenha feito patchwork antes, mesmo quem nem saiba exatamente o que é o quilting. Qualquer um é capaz de aprender, basta querer. Eu desenvolvi um método de quilting super simples e fácil, onde qualquer pessoa é capaz de fazer qualquer coisa que sua mente imaginar. Qualquer coisa que sua mente imaginar, você será capaz de quiltar usando a minha técnica. E melhor, com qualquer máquina de costura. Isso mesmo, com qualquer máquina de costura, sem precisar de réguas, pezinhos especiais ou uma máquina de última geração. Qualquer máquina de costura é capaz de fazer o meu quilting. E eu tenho mostrado como com a minha técnica quiltar pode ser tão simples quanto costurar. E o mais legal é que eu ensino a arte de costura criativa através do quilting. Eu não ensino o quilting difícil, eu ensino que o quilting é possível para qualquer pessoa. Mas afinal de contas, o que é o quilting e por que tanta gente desiste antes mesmo de começar a aprender a quiltar? O quilting é uma técnica utilizada no artesanato e que nada mais é do que o acolchoamento. E o quilting, ele está presente até mesmo onde você nem imagina. Por exemplo, nas jaquetas de inverno, sabe aquelas costuras que tem nas jaquetas? Isso daqui é quilting. E aquelas mantas lindas que a gente vê em revistas de artesanato ou em feiras de patchwork, aquelas mantas todas têm quilting. Em bolsas, estojos, carteiras, necessaires, sempre tem quilting. Até mesmo num simples jogo americano tem quilting. A almofada tem quilting. Ou seja, o quilting ele está em todas as peças. Em todas as peças de tecido, a gente tem que colocar um quilting para dar alma àquela peça. Eu costumo dizer que a peça em si é como se fosse o corpo e o quilting é a alma, é o que vai fazer o seu trabalho todo especial, é o que vai dar o diferencial nas tuas peças. E como que a gente pode fazer o quilting? O quilting ele pode ser feito de duas maneiras, na mão ou na máquina. E quando a gente fala de quilting à máquina, ele ainda pode ser subdividido em várias formas de quiltar. Existe o quilting reto, existe o quilting com réguas, existe o quilting livre, mas todas essas maneiras elas são um pouquinho difíceis, requer anos de experiência e equipamentos especiais. Você precisa colocar um pezinho especial, ter uma máquina especial, fazer um ajuste especial, usar uma linha especial, são milhões de regras. E foi aí que eu desenvolvi o straight quilting, uma técnica única, uma técnica libertadora, porque te liberta. Você pode fazer qualquer tipo de quilting, juntar todas as técnicas que você já viu, que você já imaginou, numa técnica simples, uma técnica onde você não vai precisar nada além da sua máquina de costura. Não vai precisar de réguas, nem de pezinhos caros, nem de linha especial, nem de tecido especial, nem de ajuste de máquina. Você vai usar a sua máquina da mesma forma que você usa para costurar. E essa é a maravilha desta técnica.
Todas as outras técnicas de quilting, com exceção da minha, são técnicas difíceis para quem está iniciando. E acreditem, muitas pessoas acabam desistindo do sonho de aprender a quiltar devido às dificuldades e limitações que acabam se transformando em barreiras para quem está tentando começar a aprender a quiltar. Eu mesma acabei me desanimando, me desmotivando de tentar aprender o quilting tradicional, porque inúmeras pessoas me disseram que devido às minhas limitações físicas eu não seria capaz de aprender a quiltar nunca, e que quilting não era uma opção para mim. Mas eu não aceitei. Foi então que eu decidi que eu ia transformar o quilting. Eu ia transformar o quilting em algo possível para todos que quisessem aprender. E foi essa transformação, foi esse método que eu batizei de Straight Quilting. E eu tenho o maior orgulho de dizer que nos últimos 2 anos eu libertei 527 artesãs do medo de quiltar com a técnica de Straight Quilting, a técnica que é realmente libertadora. Eu libertei elas do medo de quiltar. Olha o quilting que eu fiz na primeira aula, tá lindo? Olha o outro lado. Meu nome é Silvia, eu sou de Andradina, sou aluna da Bia Abdala e esse é meu primeiro bloco. Eu sou Vitorina e fiz esse bloco na primeira aula de Straight Quilting com Bia Abdala. Eu sou Julineide Farias e este é o meu quilting feito da primeira aula. Este quilt eu fiz na primeira aula. Oi pessoal, eu sou Alba, aluna da Bia Abdala. Sou de São Paulo. Eu vou apresentar para vocês o meu quilting que eu fiz na minha primeira aula. Olá, eu sou Lucileia, sou de Volta Redonda. O meu primeiro quilt com a Bia. Primeira aula. Lindo, né? Eu sou a Filomena Batista, de Portugal. Este é o quilting que eu fiz da primeira aula. Olá meninas, um prazer. Eu sou Ana Maria do Panamá e aqui está o bloco número 1 que eu fiz. O número 1 pelo direito e pelo avesso. Amei fazer. O meu desejo é ver cada vez mais e mais pessoas fazendo peças lindas com quilting, iguais essas das minhas alunas. Olá, eu sou a Márcia de Santa Catarina e gosto muito de artesanato. Um dia eu vi um anúncio que teria um evento, a Semana do Quilt Fácil. Eu não sabia exatamente o que era o quilt, mas resolvi me inscrever, pois o que me chamou a atenção neste anúncio foi que teria o sorteio de uma máquina de costura no final da semana para as participantes. Bom, participei da semana, fiz todos os desafios e acabei me apaixonando pelo quilt. Como eu disse antes, eu não sabia nem o que era quilt, mas foi amor à primeira vista. Ou melhor, amor à primeira peça. Acabei não ganhando a máquina de costura, mas criei coragem e entrei para o curso. Entrei porque acreditei no que a Bia estava prometendo. Acreditei que era possível quiltar e fazer peças lindas com o Straight Quilt. E não me arrependi nem um instante. Já na primeira aula consegui quiltar uma peça linda, o que me deixou mais confiante, mais segura. E o melhor é que a cada semana fico menos ansiosa e não tenho medo de não conseguir. As aulas são muito bem explicadas e a equipe toda está disposta a ajudar, sem contar que temos contato com outras alunas, coisa que não acontece normalmente em outros cursos online. Não só temos contato, como fazemos parte de uma grande família, a família Straight Quilt. Meus planos agora são colocar meu conhecimento em prática, começar a colocar o quilt em todas as peças, porque realmente o quilt ele transforma e embeleza nosso trabalho. O curso eu super indico, é maravilhoso. Olá pessoal, meu nome é Itela Dalla, que mora Santa Catarina, costura com a mãe, com a Bia Abdala. Vamos costurar? Vamos. Por que nós duas sempre costuramos juntas? Porque a gente é amiga. Amiga. Vamos costurar. Vamos costurar. Primeiro tu tem que erguer o pezinho e botar e fechar de novo e botar a agulha e costurar.
faço assim, que nem eu até tô imitando. Vou fazer assim, vou botar agulha. Você imita a mãe. Nós duas adoramos costurar, Estela? Sim. Tchau, pessoal. Beijo. Beijo. Nós vamos continuar costurando.